Ricardo Correia, obrigado por ter aceito este convite do Valor Local para falarmos um bocadinho sobre o momento que passou e aquilo que nós nos podemos vir a preparar para o futuro. Estamos a entrar numa altura em que todos os meios provavelmente serão poucos para fazer face à pandemia que continua aí e à época de fogos florestais que está a ter início agora. Mas começaríamos por aquilo que foi a pandemia e que continua a ser a pandemia. Foi difícil para os bombeiros lidar com isto que ninguém conhecia. Como é que foi este processo? Bem, Miguel, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu tenho muito gosto em vir aqui, junto do Valor Local, partilhar as experiências do Corpo de Bombeiros de Zambuja. Relativamente à tua questão, bem, foi um processo muito difícil, no sentido em que nós todos fomos confrontados com uma coisa que desconhecíamos. Apesar de toda a informação que fomos tendo através da experiência internacional nas matérias ligadas ao Covid, não havia a nível nacional muita movimentação no sentido de saber o que fazer e como fazer. O facto de termos também andado muito tempo, quando eu falo de andar muito tempo a nível nacional, a tentar perceber se isto nos ia atingir ou não, fez-nos perder tempo importante, principalmente naquilo que tem a ver com a aquisição dos produtos que têm a ver com o equipamento de proteção individual, o que se revelou para algumas corporações de bombeiros um problema muito grande, felizmente para a Zambuja não, porque tínhamos um estoque já deste tipo de equipamento desde o tempo do H1N1, o que nos permitiu estar bastante folgados quando Portugal foi atingido. Quando desenhámos o nosso primeiro plano de contingência no início de março, não havia sequer um modelo, portanto era uma coisa nova. Quando decidimos elaborar um plano de contingência adequado à atividade do Corpo de Bombeiros, tomámos sempre por consciência que o Corpo de Bombeiros ia lidar de frente com estes casos e iríamos correr o risco de sermos também nós um possível foco de transmissão à comunidade. No sentido em que, ao lidarmos proximamente com os casos, podíamos também nós depois, por efeito de contágio, levar os casos para a comunidade da Zambuja. Felizmente, todas as medidas que foram tomadas permitiram minimizar estes riscos. Houve um esforço enorme por parte dos bombeiros de Zambuja, dos voluntários e dos profissionais, e chegou a uma determinada altura que, quando o país passa à fase de mitigação do vírus, portanto, decidimos tomar uma medida drástica que nunca tinha sido tomada na história dos bombeiros de Zambuja, que foi suspender os voluntários do serviço de escala, foram todos colocados em casa de prevenção, e o serviço foi exclusivamente assegurado pelos profissionais da Associação Humanitária, 7 dias por semana, 24 horas por dia, em turnos rotativos de 14 dias. Porquê? Porque queríamos que as duas equipas que estavam a trabalhar neste formato, caso alguma das equipas fosse afetada com o vírus, não pusesse em causa toda a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros e permitiu assim, naqueles 14 dias, caso houvesse um caso de infecção, desinfetávamos o quartel e vinha a segunda equipa em substituição e a outra, entretanto, na pausa dos 14 dias, recuperava para voltar. Mas isso foi um desafio interessante, porque para arranjar pessoas para fazer isto tudo e conseguir estar em casa também, não é? Eu diria mais que o desafio foi colocado pelo comando, com a consonância da direção, mas o desafio maior foi para eles, que decidiram, de forma, eu até, se calhar pode ser exagerada, mas diria heroica, abandonar a família por completo, estamos a falar de 14 dias sem ir a casa, ali 24 horas por dia, para garantir que as pessoas de Zambuja tinham sempre socorro a todo momento, por pessoas altamente qualificadas e preparadas e formadas para responder ao Covid. Para terminar a tua questão, lógico que a questão dos equipamentos de proteção individual foi ainda hoje é uma grande preocupação para nós, e nesse aspecto, além do estoque que tínhamos, contámos com um parceiro fundamental que foi a Câmara Municipal da Zambuja e a Proteção Civil Municipal, que desde o primeiro minuto nada nos deixou faltar, para que pudéssemos, no fundo, responder à pandemia e depois aos casos que se foram registrando a nível do Conselho, sem que nunca tivessem causa a segurança dos operacionais. Isto ainda não acabou, portanto, os bombeiros continuam em alerta máximo para os serviços que estão a fazer, ou já baixaram um pouco a guarda relativamente aos serviços? O nosso plano de contingência prevê 4 níveis. O quarto é o nível mais elevado e mais grave do plano de contingência, que prevê a infecção de um dos nossos operacionais, que felizmente até à data, no âmbito do serviço, não aconteceu. Portanto, neste momento estamos no nível 3, o que leva a que muitas pessoas questionem o porquê do quartel estar encerrado ao público. Ainda está encerrado? Ainda está e estará. Enquanto houver casos de Covid em Zambuja e na área limítrofe, nós teremos o quartel fechado ao público na parte operacional, portanto a parte, digamos, associativa está aberta com as limitações legais, mas a parte operacional está devidamente encerrada, as pessoas são recebidas através do intercomunicador e isto é uma mudança de paradigma muito grande, porque os bombeiros são parte integrante da sociedade, foram criados pela sociedade e neste momento nós somos obrigados a criar uma barreira com a sociedade. E esta barreira tem 2 grandes objetivos, sejamos francos. O primeiro é
proteger a sociedade de uma eventual infecção provocada por nós, caso houvesse um caso dentro do nosso Corpo de Bombeiros, mas também evitar o contrário, que seja a comunidade a trazer-nos o vírus quando nós podemos estar mais vulneráveis, porque nós não andamos de equipamento de proteção individual quando estamos dentro do quartel. A única coisa que nós, obrigatoriamente, todos trazemos, e é uma coisa que me orgulha muito, e sei que é um esforço enorme do meu pessoal fazê-lo, é, durante o período em que estão de serviço, circulam no quartel de máscara cirúrgica, a temperatura é medida várias vezes ao dia, existem processos de desinfecção de todos os espaços, incluindo dos veículos. Isto foi toda uma mudança de paradigma para o qual nós não estávamos habituados. Portanto, havia realmente já a desinfecção normal daquilo que era o serviço normal do transporte de doentes, mas não é esta escala. Eu diria, e de jeito de brincadeira, que até para ser germe está difícil ser germe nos bombeiros de Zambuja. Isso tem sido, digamos que, uma aprendizagem constante com tudo isto que tem acontecido, não é? Porque, como ninguém estava preparado, não é? Há um nível de exigência agora tão grande no que diz respeito à higienização dos equipamentos, não é? Por parte dos bombeiros de Zambuja, calculo também por parte das outras entidades e das outras corporações, que vos leva às vezes por defeito, não é? Saem equipados para qualquer tipo de iniciativa, digamos, evento que envolva um acidente, um fogo florestal. Sim, neste momento todas as nossas saídas são feitas com equipamento de proteção individual para o Covid também, no sentido laico da situação. Nós, por exemplo, no que toca a incêndios urbanos e a acidentes de viação, a máscara cirúrgica é obrigatória, porque não é possível usar um fato de proteção em cima de um fato de proteção contra incêndios, não era execuível. Todavia, todos os equipamentos são tratados e lavados dentro da própria corporação, lavados a quente, lavados de forma a que possam ser desinfetados ainda antes de voltarem a ser reutilizados. Até nisso mudámos, portanto, os equipamentos, tudo aquilo que tem a ver com o fardamento não sai do quartel, o pessoal usa o fardamento e o fardamento fica no quartel para ser desinfetado lá, evitando também a transmissão de vírus para a casa dos operacionais. Relativamente às circunstâncias da mudança, nós neste momento, desde o dia 1 de junho, por necessidade de reforço devido ao dispositivo de incêndios rurais, tivemos que reforçar o pessoal, portanto os voluntários já regressaram, felizmente, mas foi necessário nos reinventarmos novamente porque o quartel atual não oferece condições para albergar todas estas pessoas que agora vieram e então foi... Na Casa da Juventude, não é? Foi necessário posto solicitar avançado ao município um espaço acessório ao quartel para que pudéssemos garantir o distanciamento das pessoas enquanto estão a descansar. E graças a isso recebemos então o apoio do município que nos deu a Casa da Juventude e tem sido fundamental para garantir as condições de segurança. Na prática há duas equipas então a funcionar, que é a equipa que está na Casa da Juventude adstrita aos fogos florestais e a equipa que está no quartel dos bombeiros que faz o resto dos serviços, digamos assim. Eu diria que não chega a metade do efetivo dorme fora do quartel, relativamente próximo, como sabes, mas não é aquilo que eu queria, não é aquilo que nós queremos, mas é obrigatório que o façamos para garantir as condições de segurança, porque relembro que grande parte dos meus voluntários trabalham também em áreas e em empresas que foram afetadas pelo Covid. Portanto, há sempre este risco e as pessoas quando dormem não dormem de máscara, portanto seria patético obrigar as pessoas a dormir de máscara. Portanto temos que garantir pelo menos que dormem com o distanciamento de segurança necessário para evitar o contágio. Como o atual quartel já há muitos anos que não tem capacidade para albergar o dinamismo e o crescimento que o Corpo de Bombeiros foi tendo, foi necessário nos reinventarmos e mais uma invenção positiva no sentido de lhes dar mais segurança. A criatividade é importante nestes casos, não é? Sempre, sempre, sempre. E neste momento, em relação ao Covid, todas aquelas ideias que inicialmente até nos pareciam um tanto ou quanto idiotas, na realidade foram sendo solução para os desafios que fomos encontrando. Ricardo, a Zambuja começou por ser um concelho modelo, aliás o país era um país modelo e de um momento para o outro nós vimos a Zambuja com casos de infecção na Avipronto, casos de infecção na Sonai, não sei se o Pingo Doce chegou a registrar também alguns casos, mas calculo que sim, mais algumas empresas como a Salvesan e outras aqui na nossa região. Nós passámos praticamente do 8 ao 80, sendo esta uma situação nova, com a qual ninguém saberia lidar. O que é que foi feito pelos bombeiros, ou qual foi o grau de empenhamento dos bombeiros em todo este processo, porque vocês aqui estiveram de facto na linha da frente? Sim, é verdade, Miguel, mas o problema, e sendo o mais franco e sincero possível, é que isto nunca foi um problema de bombeiros, nunca foi um problema de proteção civil, nunca foi um problema do município, sempre foi um problema de saúde pública. E como um problema de saúde pública que o é, tinha que ser gerido pela autoridade, tinha que ser gerido e é gerido pela Autoridade de Saúde Pública. Nesse âmbito e nessa medida, aos bombeiros de Zambuja, coube a colaboração em tudo aquilo que foi solicitado dentro do âmbito das nossas competências, às vezes até mesmo fora delas, no sentido de que tudo pudesse ser feito para evitar que alguma situação menos boa pudesse acontecer e chegarmos mesmo a estar em algumas empresas a convite das mesmas
a desenvolver ações de sensibilização com os funcionários e com as equipas, para forma a que eles pudessem sentir-se mais seguros no trabalho, porque de um momento para o outro o simples facto de um funcionário ser colocado numa área de isolamento criava muito pânico nessa pessoa, porque a pessoa não percebia o porquê de ir para lá e às vezes até nem era porque estava infectada, era porque tinha revelado algum sintoma que eventualmente se enquadrava nesse quadro de Covid e era necessário ser avaliada pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, aos bombeiros em particular, o que é que coube? Coube o transporte destas pessoas nos momentos em que realmente foi solicitado. Mas foi também preciso aquela tal criatividade, tendo em consideração o foco tão grande de pessoas infectadas aqui no concelho? Sim, em momento algum foi esgotada a capacidade do Corpo de Bombeiros. Como sabes, o foco principal de infecção coincidiu na freguesia de Zambuja, apesar de não ser a nossa única freguesia da nossa área de atuação, vamos desde Aveiras de Cima até Vila Nova da Rainha. Mas é mais industrializada, digamos assim. Certo, portanto, mas o engraçado é que, e posso confessar-vos isto, as empresas a nós não nos dão muito trabalho, porque as pessoas que são infectadas no âmbito laboral, grande parte delas nem trabalham cá. As pessoas que nos deram trabalho são as pessoas que trabalham lá, mas que vivem cá. E essas dão-nos trabalho quando já estão, digamos, confinadas no seu espaço. Em termos de empresas propriamente ditas, as poucas solicitações que fomos tendo relativamente às empresas tinha a ver com a evacuação de pessoas que estavam nas áreas de isolamento, porque tinham revelado sintomas, e porque o Serviço Nacional de Saúde tinha solicitado que as mesmas fossem transportadas ao hospital para serem avaliadas. Portanto, diria que o nosso trabalho com as empresas foi mais de sensibilização do que propriamente de tratamento direto da doença, porque felizmente as pessoas, quando testadas, são dadas como positivas quando já estão em casa resguardadas. Okay. Ou seja, não há necessidade de ir evacuar um positivo de uma empresa, porque na realidade ela só vai ser positiva, ou seja, só vai ter resultado desse mesmo teste quando pessoalmente já estiver em sua casa e onde irá ficar confinada. Uns dias depois, sim. E como a logística alberga muita gente que não é deste concelho, que trabalha e que vem de fora. A grande maioria também. E daí também muitas vezes se fala do problema dos transportes públicos. Muitas vezes este passou a ser também um problema de outros concelhos. Portanto, este possível foco que aconteceu nas empresas aqui do nosso concelho acabou também por se revelar um problema de outros concelhos vizinhos, porque, no fundo, afetou praticamente as pessoas ao saírem daqui para ir para as suas casas acabaram por também aumentar os números dos concelhos vizinhos, e Alenquer é uma dessas provas, principalmente naquilo que tem a ver com o carregado. Ricardo, falávamos há bocadinho no trabalho todo que os bombeiros fizeram, e volta-te um bocadinho às tuas palavras atrás. Houve uma grande colaboração com a saúde pública. Houve também muitas críticas à saúde pública, a sociedade civil fez algumas críticas à saúde pública, a forma como atuou, sobretudo junto das empresas. Enquanto comandante deste Corpo de Bombeiros, presenciaste algum tipo de situação mais complicada ou que parecesse que devia ser atuada de outra forma? Eu até te diria, eu vou dar a minha opinião como comandante do Corpo de Bombeiros, mas principalmente como cidadão, porque acompanhei de perto. A saúde pública é um tema da nossa sociedade que estava arrumado numa prateleira já há muitos anos, para o qual ninguém sabia muito bem qual era a utilidade, ou seja, nós não tínhamos muita intervenção da saúde pública naquilo que é o normal dia-a-dia das sociedades, e isso revelou-se um problema no momento em que precisámos dela, porque grande parte destas estruturas estava um pouco desaparecida do sistema. O que é que levou? Levou a que duas profissionais, que são as pessoas com quem nós trabalhamos diretamente, daqui da nossa área, que fazem a saúde pública, quer a enfermeira, quer a médica, estejam sujeitas a uma carga de trabalho de tal forma elevada que chega a ser desumano. E eu fico muito sensibilizado pela forma que, apesar de toda a carga que está a ser colocada em cima destas pessoas, que são seres humanos como nós, a forma como elas têm aguentado toda a pressão da sociedade civil, que é justa, mas que é injusta perante apenas de haver um grupo tão pequeno de pessoas para tomar conta de concelhos, como é o caso da Zambuja e da Alverca, por exemplo, para mim é assustador termos deixado de chegar as coisas a este ponto. Portanto, se eventualmente houve alguma falha, essa falha nunca foi humana, foi uma falha de gerações anteriores que deixaram a saúde pública numa basicamente estrutura, não é? Deixaram a saúde pública numa prateleira e depois faltou massa humana quando precisámos dela para que isto pudesse avançar. Todavia, e fica o meu reconhecimento público, por mais que se ache que até não correu bem, eu diria que o trabalho feito pelas pessoas que estão na saúde pública ligadas ao Concelho da Zambuja, não irei mencionar nomes, elas sabem quem são, tem sido desumano, mas tem sido heroico. Elas não têm tido sábados, domingos, feriados, noites, eu agarro no meu telefone, ligo para a enfermeira de saúde pública e ela atende-me seja qual for a hora do dia. E muitas vezes temos aquele estigma que os funcionários públicos são o que são e que não fazem nada e que não sei o quê. É exatamente o oposto. Tem sido duas pessoas que se um dia, esperemos que isto um dia acabe, deviam ser devidamente reconhecidas
pelo trabalho excepcional que têm feito e pelo facto de nunca nenhum pedido ter ficado sem resposta. Ricardo, noutra onda, e que naturalmente também envolve os bombeiros, como é lógico, e a superposição de meios agora entre a época de fogos que aí vem e a necessidade de dar continuidade ao processo do Covid, não é? Porque o Covid não vai desaparecer porque vêm os fogos, não é? E os bombeiros vão ter que se, mais uma vez, reinventar, usar da sua criatividade. Já têm, digamos, uma delegação do quartel na Rua dos Campinos, na Casa da Juventude, mas só isso não chega, não é? Tem que haver aqui uma estrutura diferente agora para a época de fogos. Nós já estamos empenhados desde o dia 1 de junho, o fogo dispositivo foi reforçado agora a 1 de julho e estamos no efetivo máximo de 1 de julho até 31 de setembro, até o final de setembro estamos no efetivo máximo. Portanto, digamos que a época de fogos para nós já começou, já tivemos algumas intervenções, principalmente até fora do concelho, mas eu próprio fui testemunha porque já estive em algumas delas, é muito difícil conciliar a preocupação do Covid com o combate a incêndios e não sejamos, temos que ser francos sobre isto, porque como podem imaginar a atividade de combate a incêndios é altamente exigente fisicamente e agora pormos na nossa cabeça que temos que andar sempre de máscara numa altura em que precisamos tanto de respirar e o ar já não é da melhor qualidade, tem sido um enorme desafio para os operacionais, porque não está posta de parte a hipótese de numa operação em que envolva vários corpos de bombeiros poder haver ali um foco de infecção. Principalmente porque nós, ao longo de muitos anos, nunca nos preparámos para isto, ou seja, os espaços, vou dar o exemplo da alimentação no âmbito dos incêndios, nunca foram pensados para distanciamento social. Estamos a falar de alturas em que as pessoas estão a trabalhar sob pressão, sob stress, temos um problema para resolver que é o incêndio e muitas vezes o simples facto de nos irmos alimentarmos, ninguém está preocupado se está a 1 metro, se está a 2 metros ou se está a 3 e hoje em dia isso revelou-se uma preocupação, mas depois também se revela um problema. Porquê? Porque a estrutura não tem capacidade para garantir as condições de segurança, garantir uma rápida alimentação das pessoas e ao mesmo tempo garantir a sua segurança. Portanto, estamos todos ainda a calcar terreno de forma ligeira, de maneira a evitar que haja um foco de propagação nos incêndios, mas digo isto com a maior das sinceridades, no meio de tantas preocupações que os incêndios rurais nos revelam, quando eles acontecem, principalmente com aquilo que tem a ver com a segurança das habitações e dos bens e das pessoas, o Covid é quase que passa para segundo plano. Ele está sempre lá, não está na nossa memória. Mas entre salvar as pessoas e os bens e o Covid, garantidamente não haverá nenhum bombeiro que irá pôr o Covid em primeiro lugar. Portanto, ele é uma preocupação, mas não diria que é uma prioridade no combate a incêndios. Mas ao nível das estruturas dos bombeiros, já essa questão que me estás a falar já foi levantada, portanto já alguém falou nisso? Sim, nós temos um documento orientador a nível nacional, que é a Diretiva Operacional Nacional para o Dispositivo, que inicialmente era muito laica, portanto dizia que cabia a cada corpo de bombeiros definir quais eram as suas regras, qual era o seu plano de contingência, o que relevava um problema enorme, porque depois quando estamos várias corporações a atuar, cada uma tinha o seu plano de contingência para resolver uma eventual infecção. Entretanto, o IBEM, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a própria Agência de Gestão Integrada para os Incêndios Rurais e até com o contributo da própria Liga Bombeiros Portugueses lançaram um documento sobre aquilo que seria necessário implementar para mudar as condições de segurança, principalmente naquilo que tem a ver com os postos de comando, que normalmente são espaços pequenos, onde está sempre muita gente. Foi criado espaços acessórios, com tendas e por aí fora, para que possamos ter algum distanciamento na hora de estarmos a trabalhar, mas eu diria que é mesmo o possível. É o possível perante aquilo que nos é exigido, é o possível. Se me perguntarem se eu me sinto seguro ou se sinto que os meus homens estão seguros perante o Covid, não estão garantidamente, eles sabem disso. Mas em momento algum eles vão deixar de efetuar esta missão por causa do Covid. É uma preocupação, mas não é uma prioridade. Ricardo, e partindo do princípio que nós, com a história do Covid, nos centramos demasiado no Covid e menos em limpar as nossas matas, em fazer a nossa higiene, digamos, à volta das casas, e estou a falar isto no cômputo geral da população portuguesa, podemos esperar um verão mais escaldante? Eu normalmente não faço prognósticos. E não faço prognósticos. Só depois do jogo, não é? Não, é porque muitas vezes os incêndios têm apenas a ver com a vontade humana das pessoas que têm a maldade de os fazer. Portanto, teremos primeiro que avaliar a condição psicológica das pessoas que saem de uma quarentena, que estiveram muitos dias isoladas e muitas delas a precisar de ver coisas novas. Vamos lidar com isso no futuro, não é? Espero bem que aquelas que têm as tendências criminosas nestas áreas não estejam potencialmente motivadas em fazê-lo porque precisam de ação na vida delas. Espero bem que isso não aconteça e espero bem que, se acontecer, que sejam rapidamente detidos e tratados como criminosos. Mas, claro, houve um abandono daquilo que eram os trabalhos de limpeza, penso que é evidente. Houve também umas condições meteorológicas favoráveis ao crescimento do combustível fino, e isso é visível no território. E temos agora, há uns anos a esta parte, também fenómenos meteorológicos extremos que levam a que os incêndios muitas vezes sejam
eu costumo dizer que é quase impossível correr ao lado deles, portanto, quando a gente não consegue acompanhá-los em corrida é difícil combatê-los. E tudo isto é uma conjugação de fatores que vai levar a que cada vez tenhamos incêndios mais violentos, principalmente por aquilo que é o abandono da floresta, é uma área... É evidente, não é? É evidente e aquelas que ainda vão sendo geridas pelas celuloses ainda vão sendo as florestas mais cuidadas que temos e aquelas que nos oferecem maiores condições de segurança. Todavia, aquelas que são florestas abandonadas, de terrenos mal resolvidos, são um foco de problema muito grande, principalmente quando as pessoas insistem, e isto é fundamental que se diga, as pessoas insistem em ter o mato dentro de casa. E depois naquilo que é o empenhamento dos meios para o combate a incêndios, para quem está a comandar as operações, as casas são sempre muito mais importantes que o mato. Mas se nós, digamos que dividirmos todos os meios para a proteção das habitações e não tivermos mais para combater o incêndio, vamos ter incêndios durante muito mais tempo. Portanto, é fundamental que o cidadão de uma vez por todas perceba que quanto maior for a limpeza em torno das suas habitações e das suas propriedades, melhor será a nossa capacidade de combater o incêndio, porque teremos mais meios para empenhar naquilo que é realmente o corpo do incêndio e não naquilo que é a proteção das pessoas e habitações. Ricardo, diria mesmo que as pessoas gostam de ter as árvores a entrar em casa, não é? É bonito, realmente... Sim, culturalmente nós... É muito interessante. Principalmente quem vive no campo sempre teve, ao lado da sua habitação ou em torno da sua habitação, uma área agrícola onde fazia o cultivo das suas coisas. Hoje em dia já começa a ser cada vez mais difícil. Estes terrenos que antes foram de cultivo, hoje a maior parte deles são de combustível fino, e não é difícil que toda essa vegetação que entra dentro de nossas casas, que no inverno e na primavera pode parecer muito bonito, mas quando chega ao verão torna-se um foco de problemas, porque basta uma janela aberta e um cortinado de fora para termos uma casa a arder de forma inevitável e não queremos que isso aconteça. Portanto, as pessoas têm que pôr uma coisa nas suas cabeças que é o sucesso do combate a incêndios depende essencialmente delas, da sua capacidade de serem resilientes e de se protegerem e criarem condições à volta das suas habitações para que nunca esteja em causa os seus próprios bens. E quando Portugal conseguir fazer isto, eu diria que o combate a incêndios terá outro sucesso, porque aquilo que tem a ver com o empenhamento de meios foca-se no corpo do incêndio. Felizmente a Zambuja não é muito exemplo disso, mas existem muitos concelhos em Portugal em que existem diversas habitações cercadas por arvoredo, por floresta, muitos aglomerados populacionais inseridos dentro de grandes pinhais e de grandes matas nacionais, e isto leva a que estejamos sempre a correr atrás do prejuízo. Eu sei que as pessoas não são... têm a capacidade de visualizar que aquilo que aconteceu em Pedrógão não foi uma lição aprendida, mas só do ponto de vista moral. E aprendemos alguma coisa com isso? Porque no terreno, a gente hoje em dia visita Pedrógão e ninguém consegue perceber o que é que foi feito para evitar que uma nova tragédia possa acontecer. E como Pedrógão, há muitos outros Pedrógãos neste país. Ou seja, no sentido em que a quantidade de carga de combustível que havia em Pedrógão, há noutros concelhos deste país, à data de hoje, e basta ver um fenómeno meteorológico com a mesma violência que houve em Pedrógão, para termos novamente uma nova tragédia. Ainda este fim de semana que passou, houve um grande incêndio na Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e foi, para mim, chocante ver imagens de televisões e até algumas fotografias nas redes sociais em que as pessoas continuam a insistir a ir ver os incêndios, em posicionar-se em estradas a meia encosta, quando o incêndio está a lavrar em direção a essa mesma estrada, colocando a sua segurança em risco, e muitas vezes acompanhadas de idosos e de crianças. É uma coisa que me choca. Há essa curiosidade no povo português, não é? Mas eu até diria que hoje em dia, com a capacidade que a comunicação social tem de estar quase... Não precisa sair de casa. Em tempo real, em direto, a acompanhar tudo e mais alguma coisa, já não é preciso sair de casa. Portanto, a pessoa se tem, diria, interesse em ver essas imagens, não sai de casa. É mais um problema para as nossas operações, é mais uma preocupação para as autoridades que têm que se preocupar em evacuar estas pessoas. E dificultam o trabalho dos bombeiros também, os incêndios não é uma coisa bonita de se ver. Não, eu diria que é mesmo é um espetáculo mórbido, não é? Deplorável, que ninguém quer ver. E assusta-me que haja cada vez mais pessoas, e relembro-me no ano passado, num dos incêndios de Alcoentre que ocorreu já no final da época, lembro-me às vezes até com algum sorriso, que quando me dirigia para a cabeça de incêndio, cruzei-me com uma trotinete e com um senhor idoso que trazia umas canadianas em direção à cabeça do incêndio. E eu às vezes penso, o que é que estas pessoas pensam, o que é que lhes passa pela cabeça, sabendo que têm mobilidade reduzida e estarem aí de frente contra o perigo. E tive que pedir à autoridade que regressasse para trás para ir tirar aquela... Quer dizer, não há necessidade destas coisas. As pessoas têm que, quando estas situações acontecem, têm que se resguardar em casa, têm que garantir as suas próprias condições de segurança e ficar lá até que as autoridades digam que não é para ficar. Porque senão é mais um problema, é mais uma preocupação para nós. Ricardo, e perdemos alguma coisa com Pedrógão ou não? Eu acho que, por um lado, sim, era o que eu dizia, nós aprendemos muito, aprendemos que o ser humano não consegue combater fenómenos muito grandes da natureza, é impossível,
O que aconteceu em Pedrógão foi um mar de chamas impossível de ser combatido, fosse lá o número de meios que tivesse sido empenhado, e eu digo isto com a maior das sinceridades, porque eu, como sabes, sou natural de um concelho muito próximo. Estiveste lá, foi dos primeiros a chegar lá também. E por mais que se diga, por mais alterações que se façam, o problema não está no pilar do combate, o problema está no pilar da prevenção. E se nós queremos prevenir estas situações, queremos prevenir a tragédia que houve naquela estrada, temos que começar a pensar que temos que criar condições para que elas não aconteçam. E há dois tipos de condições, é a prevenção no sentido de evitar que a mata também venha às vias de comunicação, venha às rodovias, mas também a prevenção no sentido de educar as pessoas que nestas situações têm que ficar nos lugares certos, nos lugares onde estão seguros, e não ir em direção aos focos de incêndio, pondo-se em risco a si, aos familiares e a toda a gente que com eles se transporta. Ficou o apelo. Ricardo Correia, obrigado por ter aceito este convite e, naturalmente, que vamos continuar a conversar. Claro que sim, e vamos acompanhar agora os próximos tempos também, tanto do Covid como dos outros. Grandes notícias sobre incêndios.